Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu quero convidar você a abrir a escritura em Atos 19, os versículos 18 a 20. Nós fizemos a opção de estudarmos o livro de Atos porque temos entendido que a igreja ela precisa rever alguns conceitos, que são os conceitos da palavra de Deus. A igreja ela não se moderniza de acordo com o mundo. A igreja é fiel às escrituras sagradas. E nós cremos que os valores das escrituras sagradas são valores absolutos. Então não existe modernidade para os valores absolutos. Não existe relatividade para aquilo que Deus ensina como sendo obediência à sua palavra. Então nós temos estudado esse livro de Atos para entendermos melhor o papel da igreja hoje e o papel do cristão. Capítulo 19 de Atos, os versículos 18 a 20, dizem assim as escrituras sagradas: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos os que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nós estamos estudando o capítulo 19, Paulo realizando um sonho, a evangelização da Ásia. Um sonho que foi impedido por Deus quando Paulo é chamado a realizar a segunda viagem missionária. Paulo tem o desejo de pregar a palavra na Ásia, mas Deus mesmo o impede e ele é levado para a Europa, para a Macedônia, região da Grécia, para que pregasse ali a palavra do Senhor. E agora, tempos depois, ele tem a oportunidade de ir para a Ásia e na cidade de Éfeso, uma das principais cidades da região, Paulo vai ter a oportunidade de ficar um longo período pregando o Evangelho. O capítulo 19 de Atos nos mostram duas possibilidades, ou duas divisões. A primeira parte, a que nós estamos tratando, ela pega do versículo 1 ao versículo 20, e a segunda vamos iniciar a partir da próxima quinta-feira. A primeira parte, a qual nós estamos tratando, ela fala justamente sobre a plenitude do Evangelho. E nós vimos isso em 3 estudos. O primeiro estudo, nós vimos o árduo trabalho do servo de Deus ao anunciar o reino de Jesus. A segunda parte desses primeiros 20 versículos, nós vimos o gratificante trabalho do servo de Deus anunciando ou apresentando o Rei Jesus. E hoje nós veremos a recompensa do servo de Deus através da conversão verdadeira ou da manifestação dos súditos do reino de Deus. Então nós falamos sobre o reino de Deus, nós falamos sobre o Rei Jesus e falaremos hoje sobre os súditos do reino de Deus, os súditos do Senhor Jesus. Nós, os que creem, os cristãos, nós somos esses súditos. Semana passada, nós vimos que uma das marcas da igreja de hoje tem sido a crença nas superstições. Uma das marcas da igreja de hoje tem sido o não total compromisso com o Senhor. A igreja, ela adora o Senhor, mas ela adora também aos ídolos. A igreja adora o Senhor, mas ela adora também aos elementos mágicos que a ela são apresentados. Então, uma igreja assim tão corrompida, ela tem encontrado em nosso país um solo fertilíssimo, porque o nosso povo, com grande pesar,
é um povo extremamente voltado para a idolatria e voltado para a superstição. De maneira que nós temos pessoas que dizem crer em Jesus, que professaram a fé, que são membros da instituição que se vê, a igreja, a denominação, mas ao mesmo tempo que professam a fé em Jesus, essas mesmas pessoas também consultam o horóscopo. Ou seja, nós temos cristãos que se você disser o mês do seu nascimento, na hora, eles estão prontos para dizer a você a qual signo você pertence e quais são as características. E isso se não disser assim, bem que eu desconfiava que você era do signo tal, porque eu percebo que você tem as características deste signo. Meus irmãos, isso é apenas a ponta do iceberg, como se diz por aí. Na verdade, os crentes, os cristãos do Brasil, têm crido nas mais absurdas formas de magia. E nós falamos isso na semana passada, ou pelo menos falamos um pouco acerca disso, que é um tema muito complexo, muito difícil. Mas hoje nós veremos que a verdadeira conversão, ela rompe com a superstição. A verdadeira conversão, ela rompe com a magia. Porque o primeiro estudo nós estivemos voltados para o reino de Deus. O segundo estudo para a apresentação de Jesus. E hoje, o terceiro e último estudo desta primeira divisão, desses 20 versículos do capítulo 19, nós vamos tratar dos súditos do reino de Jesus. Ou seja, aquelas pessoas que fazem parte do reino de Jesus. Eu e você, aqueles que têm professado que Jesus é o único Senhor e Salvador e que a sua palavra é a única regra de fé e prática. Então, o convertido a Cristo, ele é percebido. E ele é percebido porque ele não tem compromisso com a superstição, ele não tem compromisso com a magia, mas ele tem elementos da sua caminhada que são muito perceptíveis. E eu quero compartilhar um pouco disso com você essa noite. Para isso, olha o versículo 18. Nós vamos sempre fazer a leitura do versículo e depois vamos tentar trabalhar o versículo, as porções que o versículo nos oferece, para tentarmos entender um pouco melhor o texto. O versículo 18 diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então, eu quero chamar a sua atenção para essa primeira expressão que nós temos aqui. Muitos dos que creram. Aqui nós temos dois elementos. Nós temos um elemento negativo e nós temos um elemento positivo. E eu quero olhar com você aqui, primeiramente, o elemento negativo. Muitos dos que creram. O grupo que nós temos aqui é o grupo daqueles que creram em Jesus. É o grupo dos crentes, é o grupo daqueles da cidade que vieram a fazer parte da igreja. Então, não consigo entender aqui que seja um grupo dos que creram em Jesus e um grupo dos que não creram em Jesus. Então, muitos dos que creram é uma referência àqueles que creram em Jesus. Então, muitos não significam todos. Logo, alguns cristãos em Éfeso não viam nada de errado em suas obras. Ao passo que muitos viram que as suas obras eram más, alguns desses muitos não perceberam problema algum em suas obras. Eles consideravam que as suas obras que eram más, que elas não comprometiam a sua fé, que elas não comprometiam o Cristo, o qual eles anunciavam. Será, meus irmãos, que as nossas obras, os nossos pensamentos, as nossas palavras estão de fato de acordo com a nossa fé? Será que o nosso estilo de vida não está um tanto deturpado? Será que os nossos desejos são santos? Os nossos pensamentos são todos eles puros? As nossas palavras são elas cheias de graça, cheias de misericórdia? Ou porventura as nossas palavras são cheias de arrogância
cheia de prepotência, cheia de maldade, ao invés de curar, será que as nossas palavras não têm machucado as pessoas? Então nós somos convidados a pensar aqui, nós somos aqueles que creem, mas será que nós temos considerado que as coisas desse mundo, elas são coisas compatíveis com a nossa fé? Aquelas coisas que nós deveríamos não validar, aquelas coisas que nós não deveríamos dar apoio, aquelas coisas que o mundo entende como preciosa, será que tem sido preciosa também para nós? Então, pensamentos, palavras, ações, o nosso estilo de vida. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus e vemos ali o chamado Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, nós vamos perceber com clareza que aqueles que estão em Cristo estão andando na contramão do mundo. Logo, se há coisas desse mundo que nós estamos inseridos, que nós consideramos que não sejam prejudiciais, significa que nós não estamos andando na contramão do mundo. Nós estamos de acordo com aquilo que o mundo ensina. Nós somos aproveitadores. Nós queremos um pouco de Deus, mas também queremos um pouco do mundo. Um pouco de Deus e um pouco do diabo. Mas vamos olhar o texto. Muitos dos que creram. O elemento positivo aqui é a própria expressão, o vocábulo, muitos. Muitos significa um grande grupo. Então, dentre os que creram, alguns deles achavam que a sua vida não tinha nada a ser mudado, que eles não precisavam abandonar coisa alguma, embora eles não fossem totalmente do Senhor. Mas muitos daqueles que creram, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia fala que o número dos eleitos é incontável, o povo do Senhor é como areia nas praias, ou seja, não pode ser contado, é como as estrelas dos céus, é extremamente numeroso. Então, muitos dos que creram, um grande grupo creu, um grande grupo de pessoas. Então, muitos dos que creram. Então, o que significa crer? Você crê? Qual o resultado da crença na sua vida? Ou o que você crê, na verdade, não tem feito diferença alguma? Crer em Cristo, o que significa? Crer em Cristo significa mudança de vida. Crer é muito mais que um ato do intelecto. É um ato do intelecto, mas é mais do que isso. E para que você entenda que crer é muito mais do que um ato do intelecto, eu convido você a meditar aqui rapidamente em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago 2, 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitos creem que há um Deus. Muitos creem que Jesus realmente existiu. Muitos creem que a igreja é um lugar muito bom. Mas isso não é o suficiente. Você precisa entender que crer não é apenas um assentimento intelectual. Não é simplesmente um ato de concordância. Não é simplesmente concordar que há um Deus. Concordar que Jesus foi real, concordar que a igreja é alguma coisa boa. É necessário, no ato de crer, também que haja uma entrega total. Essa entrega total ela é observada pela obediência à palavra de Deus e pela submissão à vontade de Deus expressa nessa palavra. Logo, se você e eu não somos totalmente obedientes à palavra de Deus, o nosso ato de crer, ele é um ato falho. Ele é um ato que talvez esteja fundamentado apenas no intelecto. Mas quando nós olhamos Paulo ministrando aos judeus e aos gentios, nós já falamos aqui,
Paulo, ele dissertava e persuadia. Você lembra disso? Paulo dissertava e persuadia. Dissertar e persuadir são dois atos que envolvem a pregação da palavra. Então, o ato de dissertar é o ato de apelar para o intelecto. É o ato de apelar para a razão. É o ato de apelar para a inteligência. O ato de persuadir é o ato de apelar ao coração. É o ato de apelar ao íntimo, de apelar à alma, de apelar ao mais profundo do ser, de apelar aos sentimentos. Então nós observamos o texto e percebemos que houve um ato completo na vida de alguns e um ato incompleto na vida de outros. O grupo era o mesmo, o grupo dos que creram, mas uns creram de acordo com a intelectualidade apenas, outros creram de acordo com a intelectualidade e também de acordo com o coração. Essa crença é verdadeira para um súdito do reino de Deus. O diabo crê, o diabo sabe que Deus é real, ele sabe quem é Jesus, ele sabe sobre o destino final que o aguarda, e ainda assim ele jamais há de ser salvo. Então, o ato de crer é o ato de acreditar com o intelecto e de aceitar com o nosso coração, submetendo a nossa vida totalmente à vontade do Senhor. Eu e você temos feito isso, porque quando nós tratamos sobre os súditos do reino de Deus, nós estamos tratando sobre as características desse súdito. E se essas eram as características do súdito daqueles dias, precisa ser também a característica minha e sua. Nós que somos os súditos do Rei Jesus e do seu reino nos dias de hoje. Mas esse ato de crer dos súditos de Jesus ali na cidade de Éfeso, de muitos desses súditos, era refletido por meio de ações muito concretas. É muito fácil falar, eu creio. Não, eu creio. Eu tenho entendimento na minha mente e no meu coração. Deus conhece o meu coração e Ele sabe que eu amo a sua obra. É muito fácil nós apresentarmos esta crença. E quem é que poderá questionar-nos acerca dessas coisas? Só Deus pode sondar a mente e sondar o coração. Mas há ações concretas que são manifestas na vida daqueles que aceitam no intelecto e também aceitam no coração acerca do ensino das Escrituras Sagradas. E aqui no verso 18 nos fala dessas ações concretas. O texto diz, confessando e denunciando. Meus irmãos, tudo isso foi resultado do ato vergonhoso que nós vimos semana passada, daqueles filhos do sumo sacerdote Seva, que expulsaram um demônio, foram envergonhados. Eles foram surpreendidos por aquele demônio, e eles levaram uma surra, e eles foram deixados nus e muito maltratados. E quando nós olhamos para o texto da Escritura, nós percebemos que essa ação na vida daqueles 7 judeus, filhos do sumo sacerdote, elas trouxeram uma grande convicção de pecado sobre os santos de Éfeso. Os santos de Éfeso aqui são aqueles que se renderam a Jesus, são aqueles que ouviram a palavra de que Jesus é o Messias e se renderam a essa palavra. E como resultado desta convicção de pecado, eles confessaram, eles denunciaram, eles renunciaram às práticas mágicas, eles destruíram os livros mágicos que eles possuíam. Nós podemos falar que o ato concreto dos irmãos da igreja de Éfeso, ele nos mostra com clareza um verdadeiro arrependimento. Eu e você só demonstraremos o verdadeiro arrependimento aos homens por meio de atitudes concretas.
Então, não basta nós falarmos que nós cremos com a mente e com o coração. Se nós cremos com a mente e com o coração, é necessário que isso seja apresentado à igreja e apresentado à sociedade por meio de ações concretas. Então, confessar e denunciar. Estas são ações de alguém que está muito arrependido. E observa aqui, denunciando. Isso é extremamente lindo. Eles não saíam, meus queridos irmãos, como muitos gostam de fazer por aí, denunciando o pecado alheio, denunciando o pecado do outro. Muitos irmãos e irmãs de diversas denominações são mestres para apontar o pecado do outro. São mestres para denunciar o erro do outro, a falha do outro. Domingo passado, quando nós pregávamos sobre uma das visões do profeta Zacarias, e falamos da necessidade de restauração, eu citei o profeta Isaías. E o profeta Isaías, no capítulo 5, ele levanta um testemunho negativo, ele levanta acusações, ele levanta denúncias contra 4 grupos de pessoas. Ai desse grupo, ai desse outro grupo, ai daquele outro grupo lá, ai desse determinado grupo. Então, Isaías, ele levanta denúncias contra grupos específicos de pessoas que faziam o mal, de pessoas que pecavam contra Deus. Mas, no capítulo 6, quando Isaías entra no templo, a ficha cai, e então ele se vê diante não dos pecados dos outros, mas diante de seu próprio pecado. E ele que havia pronunciado 4 ais, agora ele pronuncia um ai contra si mesmo. Ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, meus irmãos, tomara que eu e você, ao invés de preocuparmos em denunciar o pecado dos outros, essa noite, mais do que nunca, nós estejamos preocupados conosco mesmo. Nós estejamos preocupados em denunciar a nós mesmos. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Com certeza eu e você cometemos algum tipo de pecado no dia de hoje. É necessário que nós denunciemos o pecado, mas o nosso próprio pecado. E denunciemos o pecado a Deus. Porque é Ele quem vai julgar a causa de todos nós naquele grande e terrível dia. O texto fala aqui, as suas próprias obras. Eles confessavam e denunciavam as suas próprias obras. Que obras eram essas? Meus irmãos, o próprio texto da Bíblia responde a nós. Então vamos ler. Olha o versículo 19 e vai responder para nós que obras seriam essas. Versículo 19, presta atenção aí. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Então vamos trabalhar novamente o texto, o versículo, por etapas. A primeira parte desse versículo. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas. Artes mágicas. Meus irmãos, o que se refere? O que são estas artes mágicas? Basta nós olharmos o evento que gerou toda essa comoção. E qual foi o evento que gerou toda esta comoção na cidade de Éfeso? Não foi, porventura, a tentativa frustrada dos 7 filhos do sumo sacerdote Seva em tentar expulsar um demônio? Nós falamos semana passada que eles fizeram uso das artes mágicas. Nós falamos semana passada que quando Jesus foi acusado pelos religiosos de que expulsava demônios por Belzebu, que Jesus então levantou-se contra eles e os arguiu da seguinte maneira:
quando o questionaram, em nome de quem ele expulsava demônios, e falava que ele expulsava em nome de Beelzebu, então ele disse, se eu expulso em nome de Beelzebu, por quem então expulsam demônios os vossos filhos? Ou seja, havia uma prática de expulsar demônios entre os judeus. E essa era uma prática mágica. Haviam livros sagrados, com mantras, com palavras que eram repetidas, e nomes de personagens proeminentes da religião judaica eram citados. E nós falamos que um desses nomes foi Salomão. A sabedoria de Salomão, ela foi entendida como uma sabedoria que ela vai além das coisas daqui e ela penetra as coisas do Espírito, as coisas misteriosas. O nome de Salomão era um nome muito respeitado e exorcistas judeus usavam esse nome quando expulsavam demônios. Então, essas artes mágicas eram mantras, eram palavras, eram fórmulas, eram nomes que se encontravam nos registros, nos livros de magia que aquele povo usava para atender a sua demanda espiritual. Olha a parte B do versículo 19. Reunindo os seus livros. Então, essas artes mágicas, elas estavam nesses livros. Reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Meus irmãos, o que é pecado para mim, tem que ser pecado também para os outros. É por isso que quando alguém se converte, quando alguém é rendido a Cristo, ele ou ela, aquela pessoa, abandona aquilo que antes praticava e que era errado e não passa à frente. É por isso que o ato de quebrar imagens chamadas de imagens santas, o ato de quebrar imagens por parte de um convertido à fé bíblica, eu não falo da fé evangélica, não, a fé bíblica, porque a Bíblia que ensina isso, a Bíblia que ensina que idolatria é pecado, a Bíblia que nos ensina que nós não devemos nem fazer imagem de escultura. Então, quando você fala assim, não, eu tenho imagem, mas eu não adoro imagem, você vai lá para o livro de Êxodo, os 10 mandamentos, está lá, não farás para ti imagem de escultura. Então, não é adorar a imagem, é proibido até fazer a imagem. Fazer imagem é pecado. A imagem em si é um pecado, porque a imagem, ela visa substituir aquele que a Bíblia diz que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, se uma imagem tem mediado você com Deus, essa imagem, ela é um engano da sua cabeça, ela é uma loucura da sua mente, e eu estou sendo generoso com você, para não falar que é uma obra do diabo na sua vida. Porque só Jesus, a Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Então, nenhum dos homens e mulheres do passado, e nenhuma imagem do passado, do presente, ou que venha a ser confeccionada, poderá jamais tomar o lugar daquele que é o único mediador, e é o Senhor Jesus. Por isso, quando alguém se converte à fé bíblica, e ele quebra suas imagens, as imagens a que antes servia, não é um ato ofensivo. Se essa pessoa o faz isso sem necessidade de plateia. E nós temos isso nesses grupos que têm surgido por aí, se dizem evangélicos, e de evangélico não tem nada, porque não pregam o evangelho. Então a pessoa se diz rendida a Cristo e leva as imagens para frente da câmara, para poder quebrar, simplesmente para provocar a Igreja Católica Romana e provocar os católicos. A Bíblia não nos ensina isso. Esse tipo de provocação, isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina a pregar a palavra. Então eu tenho que provocar ensinando aquilo que a palavra diz, e não provocando a fé do outro, tentando humilhar ou ridicularizar o outro. Então, o ato de quebrar imagens, quando ele é feito pela pessoa, sem fazer alarde, diante de Deus, a pessoa pega e quebra as suas imagens de escultura, queima os seus livros sagrados que não sejam a palavra de Deus, e faz isso com Deus, sem câmera, sem mise-en-scène, sem plateia. O que a pessoa está fazendo é mais que certo, e foi o que eles fizeram. A adoração deles estava em cima daqueles livros. E agora eles entenderam que aqueles livros não tinham para eles a verdade sobre a salvação. E eles não queriam passar aquela mentira avante. Então eles queimaram aqueles livros. Então quem se desfaz
daquilo que antes o seduzia, deve fazê-lo sem alarde. Deve tratar essa questão com Deus. O que não faz sentido jamais é passar o pecado à frente. Então, eles não passaram o pecado deles à frente. Eles poderiam ter vendido aqueles livros. Eles poderiam ter doado ao templo da grande deusa Diana, ali da cidade. Mas eles não queriam que ninguém mais fosse contaminado pelo engano, pela mentira espiritual, assim como eles haviam sido enganados a vida inteira. Então, eles simplesmente resolveram queimar aquilo, para que ninguém fosse enganado como eles haviam sido enganados. Calculados os seus preços, aí no versículo 19, vamos colocar aqui a parte C do versículo. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. 50 mil denários. De quanto seria esse valor? Quantos dólares? Quantos reais? Né? Vamos recorrer à Bíblia, né? Para nós entendermos 50 mil denários, o que isso poderia significar nos dias de hoje. Eu creio que a parábola dos trabalhadores na vinha é conhecida de todo cristão. Então você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus e você vai encontrar lá no capítulo 20 essa parábola. E diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Percebe aqui? Então aqui nós temos uma importante informação. O denário era uma moeda de prata, era a moeda de prata de maior circulação no Império Romano. O denário era o salário de um dia de trabalho. Então o salário diário de um trabalhador era o denário. No final do dia, a pessoa que havia prestado algum serviço durante aquele dia, ela receberia como salário 1 denário. Então, 50 mil denários, é o que o texto nos fala, isso mesmo? Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Então, 50 mil denários, 1 denário era o salário de um dia. Então, 50 mil denários eram 50 mil dias de trabalho. Prestou atenção? Então, 1 denário, o trabalho de um dia. Os livros somavam 50 mil denários, ou seja, 50 mil dias de trabalho. 50 mil dias de trabalho vai dar mais de 130 anos. Ou seja, se você vende o objeto da sua adoração, se você vende aquilo que antes seduzia e tem um salário de 130 anos, ou seja, você vai viver o resto dos seus dias sem precisar fazer mais nada. Que diferença quando nós olhamos para os crentes dos dias de hoje. Hoje, os crentes estão correndo atrás da bênção financeira. O livro de Atos nos mostra as Escrituras, a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva. Os irmãos, eles vendiam as suas propriedades e bens e eles dividiam entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles acreditavam que Jesus estava para voltar por aqueles dias. Em Atos, nós também percebemos que as igrejas mais abastadas, elas se preocupavam com as igrejas que tinham poucos recursos. Então, coletas eram feitas pelas igrejas para socorrer as igrejas mais pobres. Também no livro de Atos, nós vemos que as igrejas apreciavam o trabalho dos pregadores, em específico o trabalho dos apóstolos. Elas ajudavam, algumas eram muito mesquinhas, miseráveis mesmo, mas algumas ajudavam e mandavam dinheiro para que Paulo pudesse dedicar só à pregação da palavra. Paulo era fazedor de tendas, mas a Bíblia nos mostra, nós já vimos no livro de Atos, que quando chega uma oferta para ele, vinda da Macedônia, ele larga o seu trabalho para se dedicar integralmente à pregação da palavra de Deus. Então, aqueles que atacam os pregadores e pastores que vivem para servir a igreja, não estão em consonância com o ensino das Escrituras Sagradas. Quando nós falamos em finanças, nós observamos na igreja 2 tipos de crentes. E é um tema polêmico, é um tema difícil, e eu não tenho que ter preocupação de falar acerca dessas coisas,
porque antes de ser pastor eu já fui membro de igreja, e como membro de igreja eu procurei fazer sempre aquilo que a Bíblia ensinava. E nós temos dois tipos de crentes. Nós temos um que ele é muito apegado ao seu dinheiro. Ele não é fiel nos dízimos, ele não é fiel nas ofertas, ele tem muito apego ao seu dinheiro, ele não compartilha com a igreja nada do seu dinheiro. Ele usufrui da igreja, tudo que a igreja tiver para usufruir, ele quer usufruir. Mas ele não coopera com a igreja com nem um centavo. E se porventura for convidado a cooperar, ele vai fazer alguma queixa, porque é mesquinho, é miserável, vive em função do dinheiro. Esse é um tipo de crente medíocre, que tem estado presente na igreja desde os tempos antigos. São os Ananias e Safiras da vida, que são apegados ao dinheiro e morrem por causa do dinheiro. Não são como Barnabé, que não é apegado ao dinheiro, mas antes é muito mais apegado a Deus e à obra de Deus. O outro tipo de crente que nós encontramos também negativo nos dias de hoje é esse que fica correndo atrás da bênção financeira. Ele quer ser empresário de sucesso, ele quer ter casa própria, ele quer ter bens móveis e imóveis, ele quer ter carro importado. Meus irmãos, essas coisas, elas até não seriam pecado, se elas não fossem buscadas com tanta intensidade e para provar que alguém é ou não abençoado por Deus. Então, essas igrejas que usam a moeda, o dinheiro, para afirmar que a bênção de Deus está sobre uma pessoa, elas caem em grande pecado e elas caem debaixo da ira de Deus. Na verdade, irmãos, nós observamos que há muito cristão rico que vai para o inferno. Muito crente rico que vai para o inferno. Cristão de qualquer denominação cristã que vai para o inferno. E não vai para o inferno porque é rico, não. Ele vai para o inferno porque ele ama mais as suas riquezas. E tem muito cristão rico que vai para o céu. Porque as suas riquezas são apenas uma consequência de uma vida de compromisso com Deus. Da mesma maneira, tem muito pobre que vai para o céu porque a sua riqueza é o seu contentamento. É pobre, mas vive uma vida digna diante do Senhor. E há muito pobre que vai para o inferno, porque ninguém vai para o céu porque é pobre. Muito pobre há que vai para o inferno porque não tem contentamento naquilo que tem. Vive a vida correndo atrás da grande fortuna, correndo atrás das bênçãos de Deus. Ele não está interessado no Deus das bênçãos, ele está interessado nas bênçãos de Deus. Então, meu irmão, olhando esse versículo 19, como é o seu apego ao dinheiro? A sua vida financeira, no que tange ao ensino bíblico de dízimos e ofertas, que é um tema que alguns até fazem careta, não gostam de ouvir, mas nós temos que arrancar as páginas da Bíblia fora, e a Bíblia fala sobre esse tema. Então, qual é a sua reação? Qual é o seu comportamento quando se fala em vida financeira dentro da igreja? Você é semelhante a esses irmãos de Éfeso? Eles poderiam ter vendido e apurado dinheiro, e eles poderiam viver uma vida tranquila na igreja, uma vida tranquila na sociedade, mas eles preferiram queimar aqueles livros, porque aqueles livros antes os conduzira à escravidão, os conduzira às trevas, e agora eles foram libertos do império das trevas e foram trazidos para a maravilhosa luz de Cristo. Então, se o meu e o seu comportamento assemelha-se aos crentes de Éfeso, a esses muitos irmãos se confessaram e denunciaram e levaram os seus livros com suas artes mágicas e os queimaram diante de todos, se esse é o meu e o seu comportamento, então nós podemos ficar tranquilos diante de Deus, porque de fato temos entendido que as maiores riquezas, elas não podem ser ajuntadas por nós aqui. As maiores riquezas são aquelas que nós ajuntamos para a vida eterna. Mas, caso contrário, se nós formos como aquele outro grupo que preferiu guardar, talvez alguns até venderam, para o templo da deusa Diana, para os sacerdotes, as profetisas cultuais, as prostitutas cultuais que lá haviam, talvez alguns até venderam e ganharam algum dinheiro com aquilo. Se o nosso comportamento financeiro é esse, realmente nós precisamos olhar para as Escrituras com um cuidado maior. É também muito interessante aqui, eu ia me esquecendo aqui, o versículo 19 diz aqui,
Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram. O verbo queimar, aqui na língua grega, ele está num modo imperfeito que traz uma ideia de continuidade. A ideia é a seguinte: eles queimavam e continuavam queimando, e continuavam queimando, e continuavam queimando. Meus irmãos, isso nos faz pensar que no início da caminhada cristã, nós queimamos os nossos livros mágicos, nós quebramos os nossos objetos de idolatria, nós abandonamos aquilo que claramente se apresentou a nós como pecado. Mas esse tem que ser um ato contínuo na nossa vida, e muitos irmãos ao longo da caminhada foram reassumindo coisas que haviam deixado lá atrás no passado. E pode ser que eu e você essa noite, nós tenhamos deixado de queimar algumas coisas, algumas práticas, algumas ações, alguns pensamentos que não condizem com um súdito do reino do Senhor Jesus. Então nós somos convidados essa noite a voltar a queimar os nossos livros mágicos, ou seja, a voltar a abandonar, a renunciar, a deixar de lado tudo aquilo que pode nos impedir de ter uma vida santa, de ter uma vida abençoada. E o versículo 20 diz assim: a palavra do Senhor, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, com esta afirmação, o autor do livro de Atos, que é Lucas, ele está relatando para nós a profunda transformação pela qual passou a cidade de Éfeso pelo poder do Evangelho de Cristo. A palavra do Senhor Jesus, ela só vai crescer em nossa cidade, ela só vai crescer em nossa família, ela só vai crescer em nosso ambiente de trabalho, ela só vai produzir frutos maravilhosos quando a nossa vida for tão transformada, quando for a vida daqueles nossos irmãos, aqueles muitos dos que creram ali em Éfeso. Quando nós confessarmos e denunciarmos a nós mesmos diante de Deus, e abandonarmos aquilo que não agrada a Deus, então a palavra do Senhor, ela vai crescer. E vai atingir os nossos familiares não convertidos ainda. E vai atingir os nossos colegas não convertidos ainda. E vai atingir a nossa vizinhança, vai atingir a nossa cidade, vai atingir as pessoas que Deus colocar em nosso caminho. Eu quero concluir dizendo aqui o seguinte: o súdito do Rei Jesus, o cristão, ele precisa revelar a sua conversão por meio de atitudes concretas, atitudes claras. Que atitudes são essas? Então, primeira atitude: creia. Creia com o intelecto, mas creia também com o coração. Tenha a sua vida toda ela transformada pelo poder do Evangelho. Em segundo lugar, demonstre o seu arrependimento, confessando e denunciando diante de Deus, não os outros. Pare de preocupar com o pecado do outro. Preocupa com o seu próprio pecado. Preocupa com a sua vida. Olha para a sua vida. Olha para a sua ruína. O verdadeiro cristão, antes de falar do ai dos outros, ele fala do seu próprio ai. Façamos como Isaías: ai de mim, sou pecador, tenho lábios impuros, preciso de restauração. E por fim, o verdadeiro convertido, o súdito do reino, o súdito do Rei Jesus, o súdito do reino de Deus, ele abandona plenamente aquilo que antes lhe dava prazer, ainda que com prejuízo financeiro. De repente, o que dava prazer a você te dava dinheiro. Então, é hora de você sofrer prejuízo financeiro e abrir mão daquilo que te dava prazer, porque não agrada a Deus. Ou prejuízo emocional. Aquilo que te dava prazer trazia satisfação emocional para você, te dava uma falsa sensação de segurança, mas era pecado. Então é preciso confessar e denunciar você mesmo para Deus. Denuncie, confesse e denuncie a si mesmo diante de Deus. Não tenha prazer naquilo que não agrada a Deus. E para concluir ainda, eu gostaria de citar
a palavra de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, que grande parte dos cristãos conhecem até de cor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o bondoso Deus permita que sejam manifestas em nós as marcas de um verdadeiro crente, as marcas de um verdadeiro convertido, as marcas de um verdadeiro súdito de Jesus, as marcas de uma transformação, onde nós abandonamos o pecado, onde nós abandonamos o nosso desejo, onde nós buscamos a glória de Deus, onde nós não buscamos a satisfação dos nossos prazeres. O servir a Cristo seja o nosso alvo, o deixar o mundo seja a nossa maior conquista. Meus irmãos, que Deus nos abençoe poderosamente, que nós sejamos legítimos súditos do reino de Deus. Lembrando que naquele dia, não todos, muitos, que nós façamos parte desses muitos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e pela tua boa mão para conosco. Continua a estender o teu favor sobre as nossas vidas. Que possamos entender que o reino é por demais grandioso e o rei é magnífico, é excelente, é Senhor e Salvador nosso. Sejamos súditos, leais ao reino e ao rei. Ó Deus bendito, opere maravilhosamente em nós. Ainda estamos aqui nesse mundo, sujeitos ao pecado, mas dia a dia que nós possamos renunciar tudo aquilo que não agrada a Ti, tudo aquilo que envergonha o nome do Rei Jesus, tudo aquilo que dá descrédito ao maravilhoso reino de Deus. Deus bendito, opera maravilhosamente em nós. Transforma-nos também, que possamos entender que fomos feitos nova criatura para vivermos em novidade de vida. Assim nós oramos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido irmão e irmã, domingo de manhã nós vamos ter um estudo muito importante. Nós estamos às vésperas de uma eleição para oficiais em nossa igreja, presbíteros e diáconos. E a igreja precisa ser instruída acerca do diaconato bíblico, acerca do presbiterato bíblico. Você que é presbiteriano, membro da igreja presbiteriana de Moriaé, homem, vai participar dessa eleição. Então, você assista. A nossa escola dominical será online e à noite nós vamos estar ministrando a palavra de Deus, um tema muito importante. Nesses dias que nós estamos vivendo, aí, apavorados por essa pandemia, tomados de muitos medos acerca da vida financeira e tantas outras preocupações da vida, o que fazer para não parar de vez? O que fazer para não desanimarmos? Será o nosso tema de domingo à noite. Eu quero convidar você para estar assistindo o culto conosco online, domingo às 19 horas, e que você convide os seus contatos para participar conosco. Deus abençoe poderosamente sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.